após o fim da guerra entre Hamas e Israel, né, a gente vê alguns movimentos que estão acontecendo, né, para que isso tome forma, para que isso aconteça de verdade. Tá? Dentre as coisas que estão acontecendo agora nesse segundo momento, né, de paz entre Israel e o Hamas, é que o presidente de Israel, lá, o Netanyahu, ele diz que Israel vai permanecer em Gaza para pressionar o desarmamento do Hamas. Então, a afirmação foi feita em uma declaração oficial hoje, nessa sexta-feira, né, e ocorreu às 6 horas da manhã no horário de Brasília. Então, pessoal, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tá? Ele anunciou hoje que as Forças Armadas israelenses vão permanecer na faixa de Gaza para pressionar o Hamas até que o grupo se desarme. É um risco muito grande para Israel deixar o Hamas armado, né, pessoal? A gente viu o que aconteceu 2 anos atrás, né, do Hamas entrar numa festa que estava acontecendo no território de Israel, né, e matar e sequestrar aí centenas de pessoas, né? Então, Israel não pode aceitar mais que coisa desse tipo aconteça, tá? E por isso ele quer se assegurar, né, que a faixa de Gaza, né, seja um lugar mais tranquilo e com um grupo Hamas desarmado, tá? Então, a afirmação foi feita em uma declaração oficial após o início do cessar-fogo que ocorreu hoje, na data de hoje, 6 horas da manhã, horário de Brasília. Ao permanecer em Gaza, Israel está agarrando o Hamas por todos os lados em preparação para as próximas etapas do plano, disse Netanyahu. Pessoal, a gente sabe que o objetivo do Hamas, o Hamas só existe para dar fim a Israel, né? Então é muito complexo isso, né? Então o Netanyahu, né, ele tem várias ressalvas quanto a isso, né? Essa questão de manter o Hamas de pé, né? Sobre o desarmamento, o premier afirmou que se isso for alcançado de maneira fácil, que assim seja, se não, será alcançado de maneira difícil. As Forças Armadas de Israel estão totalmente sendo realocadas para a linha de retirada inicial acordada dentro de Gaza. A gente sabe que foi feito dentro do mapa de Gaza, né, mais ou menos metade aí para cima, foi feito uma linha de corte para que os soldados de Israel fiquem nessa linha, né, liberando aí metade do território para o Hamas e palestinos, né? As Forças Armadas de Israel estão atualmente sendo relocadas para a linha de retirada inicial. Netanyahu ainda confirmou que todos os reféns israelenses retornarão nos próximos dias. Desde o meio-dia do horário local, as tropas de Israel começaram a se posicionar ao longo das linhas de implantação atualizadas em preparação para o acordo de cessar-fogo e retorno dos reféns. Tropas da Força de Defesa de Israel no Comando Sul estão posicionadas na área e continuarão a operar para eliminar qualquer ameaça imediata, diz o texto que foi publicado aqui pela IDF lá, né? A Força de Defesa de Israel, que seria o exército deles. O exército de Israel começou a retirar desde a quinta-feira passada, desde ontem, as tropas da parte da faixa de Gaza. Esse movimento faz parte do acordo assinado com o grupo terrorista Hamas, de acordo com a assessoria da Al Jazeera, que é o veículo lá de imprensa deles. O recuo das tropas provocou o movimento de famílias deslocadas da parte sul para a parte norte lá da região. Então, na quinta mesmo, o governo de Israel ratificou o plano fechado no Egito, que prevê a interrupção dos ataques num prazo de 24 horas. Mais cedo, o grupo terrorista já havia assinado o acordo e declarado o fim da guerra contra Israel. Obviamente, né, pessoal, o Hamas ele foi dizimado, né? Então, parece que mais de 10 mil pessoas aí foi cancelado o CPF, por assim dizer, né? E não habitam mais esse mundo, né? Então, mais de 10 mil pessoas do Hamas e ligadas ao Hamas, né,
foram para o andar de cima ou para o andar de baixo, como você queira, né? Então tá aí, né, o que a gente vê agora é um acordo de paz, né, mas com algumas restrições. Próxima notícia aqui, pessoal, a gente vê o Barroso, né, saindo, pedindo para sair, literalmente, do STF, né, se aposentando, né, e não poderia fazer isso sem beneficiar o Lula de algum jeito, né? Então ele sai neste momento, né, para que o Lula possa fazer a indicação do seu sucessor. Se ele saísse, por exemplo, em 2027, né, quem faria a indicação de um novo ministro seria alguém muito provavelmente de direita que vai assumir a presidência da República no Brasil, espero eu, a partir de 27. Né? Então, Barroso saindo neste momento, beneficiando o Lula, né, para que o Lula ponha algum outro de seus pupilos, né, para continuar esse esquema no STF. Então vamos ouvir aqui a matéria. Anúncio que ocorreu há poucos minutos. Barroso decidiu, portanto, adiantar a aposentadoria dele da corte em, no mínimo, 8 anos. Boa noite, Daniel. Boa noite, Piotto, Cauti. Boa noite, meu irmão Augusto. Boa noite, você que nos acompanha. Uma decisão que chega agora, né? Estamos ao vivo e é uma decisão que chega de última hora. Olha, Daniel, eu aqui rapidamente fui tentar relembrar um pouco da trajetória de Luiz Roberto Barroso, para além do que falamos aqui. Ele chega à corte em 25 de maio de 2013, assume a cadeira de Carlos Aires Brito, um importante ministro, especialmente ao longo da votação da ação penal 470, ação penal do Mensalão, que tem início em agosto de 2012. Barroso foi talvez eu estou usando o verbo já no pretérito, porque ele anunciou que sairá da corte. Então, o ministro mais ativista do ponto de vista político, o ministro mais progressista, autodeclarado progressista, o ministro woke do Supremo Tribunal Federal, numa gestão marcada pela censura à frente da corte, uma gestão marcada pelo ativismo escancarado político-partidário. É dele a frase "nós derrotamos o bolsonarismo" naquele 13 de julho de 2023, quando muito à vontade afrouxou a gravata, arregaçou as mangas, pegou o microfone e ali diante da plateia da União Nacional dos Estudantes, a Juventude Grisalha Comunista do Brasil, ele disse: "nós derrotamos o bolsonarismo". Ele nunca explicou o emprego desse pronome, talvez porque ele se sentia parte daqueles que tiveram lado numa eleição onde um juiz jamais poderia ter lado, uma eleição maculada. Ele também deixa como marca o ministro do colunismo social, porque Luiz Roberto Barroso é um campeão em entrevistas, alguém que nunca conseguiu ver um microfone e se sentir constrangido em falar ou cantar. Foi isso que ele fez. Fez muitas festas, promoveu muitos encontros e convescotes. Ademais, o ministro do indulto, a José Dirceu, pelo Mensalão, o ministro a favor do aborto e de pautas, repito, progressistas na sociedade, e também o ministro que esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral no período da pandemia. É dele a decisão de comprar aquele supercomputador sem licitação e centralizar toda a apuração dos votos em Brasília. Eu acho que esse é um pequeno resumo da lição de da passagem de Luiz Roberto Barroso, que deixa como lição, talvez para a história, que o próximo, não sabemos ainda quem será, não tenha lado político. Tem 2 candidatos, e amarro e finalizo aqui, Daniel. Tem 2 candidatos naturais. Vamos ver aqui quem seriam esses 2, né? Assim, em Brasília já há algum tempo para essa cadeira. Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, é o nome de Gilmar Mendes. Isso foi defendido abertamente pelo decano da corte. E o nome do PT dentro do PT é de Jorge Messias, advogado-geral da União, mais sanguíneo e talvez que represente uma franja muito mais virulenta. Tá aí, pessoal. Infelizmente, as notícias não são boas, né? Qualquer um desses 2 que entre, tanto o Pacheco quanto o Messias, seriam realmente 2 aquisições aí para o governo Lula de total esquerda aí, né? E falta de compromisso aí com o povo brasileiro.
Pessoal, chegou até aqui no vídeo, dá aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.